Amados irmãos, vamos ouvir a exposição da palavra do Senhor nesta manhã, como já foi anunciado, no Salmo de número 112. Ao ouvirmos a pregação no Salmo 112, nós devemos ter em mente o Salmo 111, mas também algumas outras passagens. Então vamos ler a primeira delas, que é no Salmo de número 41, versículos 1 a 3. Salmo 41, versículos 1 a 3. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Agora vamos à segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículos 6 a 15. Segundo aos Coríntios 9, versículos 6 a 15, é digno de nota que o versículo 9 dessa passagem faz referência ao Salmo 112, versículo 9 do Salmo 112. Assim diz: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam distribuídas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, porquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Agora vamos voltar a nossa atenção para o Salmo 112, o texto da pregação desta manhã. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, pelo privilégio que estamos tendo de adorar o Teu nome, e agora
Vamos também ouvir a exposição da tua palavra. O que nós esperamos é que o Senhor graciosamente nos fale, nos repreenda, nos ensine, nos corrija, nos console, nos revele a sua vontade e nos conceda a graça para obedecê-la. Ajuda, Senhor, para que aquele que prega o faça com fidelidade, no temor do Senhor, e que ao ouvirmos, Senhor, possamos distinguir, por meio da pregação, a voz do teu Filho Jesus Cristo nos falando mais uma vez. Aumenta a nossa fé, fortalece a nossa esperança e faz com que nós amemos mais e mais ao Senhor e uns aos outros. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, se você perguntar aos seus amigos, seus parentes, o que eles estão buscando, qual o objetivo de suas vidas, é provável que, se não todos, a maioria responda: eu quero ser feliz. Essa busca pela felicidade tem se tornado tão importante para as pessoas da nossa época que elas estão dispostas a realizar qualquer sacrifício para alcançar a felicidade. É por isso que muitas pessoas se esforçam em seus estudos para crescer profissionalmente, para ter um salário mais alto, imaginando, algumas delas, que o dinheiro pode ou é sinônimo de felicidade. É também por essa razão, atrás da felicidade, que muitas pessoas deixam seu casamento e procuram outra pessoa. Elas dizem: essa pessoa não me faz mais feliz, eu preciso de alguém que me faça feliz. Também é pela mesma razão, felicidade, que as pessoas estão procurando os caminhos mais fáceis. O caminho da corrupção, o caminho do roubo, o caminho da ilegalidade. Tudo. Se você perguntar a um bandido o que você quer, ele diz: eu quero ser feliz com minha esposa, com meus filhos, eu quero ter uma vida melhor. E o caminho que eu achei foi esse. E nessa busca, a felicidade se torna então um ídolo, diante do qual muitos se prostram para oferecer-lhe a vida inteira, para no fim descobrirem, afinal, que foi tudo em vão. Nessa matemática, Deus fica excluído. Ele fica excluído da vida. E, na melhor das hipóteses, ele é visto apenas como um meio, um trampolim, uma escada para alcançar a felicidade. É dessa forma que, normalmente, o falso evangelho se apresenta. Olha, Deus pode fazer você feliz. Pare de sofrer. Mas o que diz a palavra de Deus? É possível ser feliz, verdadeiramente feliz? Como? Temos ouvido resposta para isso em alguns salmos. Nessa manhã, vamos voltar a nossa atenção ao Salmo 112 para obter mais respostas sobre esse tema. Como é que podemos ser felizes? O Salmo 112 apresenta que a verdadeira felicidade só pode ser experimentada em um relacionamento correto com Deus. E é por isso então que nessa manhã eu vos anuncio a palavra de Deus sob o seguinte tema: a felicidade dos que temem a Deus. Esse é o tema da pregação. A felicidade dos que temem a Deus. E nós veremos 2 pontos. Primeiro, qual é o fundamento dessa felicidade? E segundo, no que consiste essa felicidade? Então, em primeiro lugar, vamos observar o que fundamenta essa felicidade. Como vocês podem notar, este é um assunto importante no Salmo, porque veja como o Salmo começa: aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Você sabe, a expressão bem-aventurado
Pode ser traduzido: muito feliz é o homem. Mas o que fundamenta a felicidade aqui descrita? Em seguida, o Salmo já responde. Ele diz que o homem feliz é aquele homem que teme ao Senhor. Quando o Salmo apresenta, então, esse tema, mais uma vez, está em várias partes dos Salmos, quando ele apresenta o tema de que o homem feliz é o homem que teme ao Senhor, abre-se diante de nós um leque. Podemos considerar várias questões. A primeira delas é que esse homem, quando diz que ele teme ao Senhor, é que esse homem possui um relacionamento correto com o Senhor. Temor ao Senhor não significa ter medo. Como, por exemplo, você pode ter o medo de um marginal que está armado. Mas significa ter respeito. Reconhecê-lo como Deus Todo-Poderoso, justo e santo. Significa reconhecer também quem somos nós diante dele. Reconhecer a nossa miséria espiritual, a nossa fraqueza, a nossa insuficiência, a nossa dependência de Deus. Significa relacionar-se com Deus à luz dessa reverência e desse reconhecimento. E aqui diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Todas as letras maiúsculas para Senhor, para indicar o seu nome, Yahvé. Mostra então que esse relacionamento no Salmo está dentro de um contexto muito específico, a aliança que Deus tem com o seu povo. Isso também podemos observar quando lemos sobre a relação entre a salvação de Deus, a aliança que o Senhor estabelece com o seu povo e o temor do Senhor no Salmo anterior. Veja Salmo 111, versículo 5. Diz: dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Isso está falando de Deus. Agora, versículos 9 e 10. Dentro desse contexto da aliança, enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Conectou a aliança com a salvação, a redenção. E aí então, no versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Portanto, quando o salmista diz que o homem feliz é aquele que teme ao Senhor, inclui-se aqui a ideia de respeito a Deus, mas também de amor a Deus, porque isso é o contexto da aliança. Inclui a ideia de amor, de confiança, de obediência a Deus. Esse homem do Salmo desfruta de um relacionamento com Deus, correto com Deus, e ele está recebendo as bênçãos desse relacionamento por estar incluído na aliança de Deus com o seu povo. Agora, uma outra questão importante que essa expressão teme ao Senhor nos traz é a questão da sabedoria. Aqui então devemos notar de novo a relação entre os dois salmos, 111 e 112. Os temas do 111 estão sendo repetidos no 112. No Salmo 111, o salmista esteve louvando a Deus pelas suas obras. E ele disse, olha, as obras de Deus são grandes. Deus é grande, Deus deve ser temido. E acabamos de ler no versículo 10, quando ele diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se alguém deseja ser sábio, por onde deve começar? Não é na faculdade, não é num curso com algum coach. Porque a Escritura diz, se você quer se tornar sábio, comece por garantir que seu relacionamento com Deus é um relacionamento correto, que você teme a Deus, que Deus ocupa um lugar central na sua vida, que Ele é o fundamento a partir do qual você avalia todas as coisas. Então notem, o Salmo 111 terminou dizendo,
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o Salmo 112 começa: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Isso quer dizer que o Espírito Santo pega esse tema, o temor do Senhor, iniciado no 111, e o amplia no 112, para nos mostrar quais são as consequências de temer ao Senhor. Então, você pode anotar aí no seu boletim, se você quer anotar alguma coisa. Porque aqui 3 coisas se unem, a saber, o temor a Deus, o tornar-se sábio e o ser feliz. Se você estudar versículo por versículo do Salmo 112, descobrirá que os temas aqui desenvolvidos também são desenvolvidos no livro de Provérbios. Cada versículo do Salmo 112 encontra reflexo no livro de Provérbios, que visa ensinar sabedoria. Então vamos fazer algumas perguntas. O que está por trás desta felicidade mencionada no Salmo? A resposta implícita é sabedoria. Agora perguntamos: qual o fundamento dessa sabedoria? E a resposta é o temor do Senhor. Então, deixe dizer a vocês, esta pessoa do Salmo não está procurando felicidade. Não está dizendo, eu daria tudo para ser feliz. Não está dizendo, olha, deixe achar uma igreja onde tem uma campanha, eu vou dar R$500 e Deus vai me abençoar e eu serei feliz. Não, não, não. A felicidade não é a coisa buscada aqui. Não é que esse homem vai à felicidade, é a felicidade que vem a ele. Vem a ele decorrente de sua forma sábia de viver, que é fruto do seu relacionamento correto com Deus. Se você entende isso, você está indo bem para entender o Salmo 112. Por isso, quando lemos aqui no que consiste a felicidade do homem que teme ao Senhor, nós vamos encontrar um vínculo entre aquilo que ele recebe de Deus e a sua forma de viver. Como fruto do seu relacionamento com Deus, ele vive em sabedoria. E por isso mesmo, ele reflete em seu caráter, em suas ações, as obras de Deus. Uma outra forma de ver o Salmo 111 e 112 seria dizer, o Salmo 111 é sobre as obras de Deus. O Salmo 112 é sobre as obras do homem que teme a Deus, do piedoso. Ele reflete em sua vida quem Deus é. E então temos que observar isso com um pouco mais de atenção. Veja em sua Bíblia. Salmo 111, versículo 3. Final do versículo, e a sua justiça permanece para sempre. Então, falou das obras, veja, 111:3. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Agora, veja o Salmo 112. As obras do homem piedoso. Distribui, dá aos pobres. E o que mais? E a sua justiça permanece para sempre. Agora, olhe para o Salmo 111, versículos 4 e 7. Diz que o Senhor é benigno e misericordioso. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. 7. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Agora, 112:4, falando do homem justo. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Agora, 111:5. Diz que o Senhor dá sustento aos que o temem. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança.
112:9, distribui, dá aos pobres. 111, versículos 8 e 9, diz que os preceitos do Senhor são estáveis e que Ele estabeleceu a sua aliança para sempre. Agora olhe para 112, versículo 6. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Portanto, o viver sábio do homem que teme ao Senhor, que está implícito aqui no Salmo 112, é decorrente, procede de seu relacionamento com o Senhor. Ele aprende com Deus e ele pratica em sua vida. Isso também se evidencia quando ainda no versículo 1 do Salmo 112, não só diz que ele teme ao Senhor, mas diz exatamente como esse temor se manifesta. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Os mandamentos se referem às ordenanças de Deus. Mas veja qual é o verbo que está ligado a essas ordenanças. E se compraz. Significa que ele se deleita, que ele tem grande prazer em obedecer a Deus. E por causa desses mandamentos, que ele conhece mais e mais ao Senhor. E quanto mais ele conhece ao Senhor, mais ele teme. Quanto mais ele teme, mais ele se torna sábio. Quanto mais ele se torna sábio, vem ao seu encontro a felicidade correta, a felicidade bíblica. Então, quando nós reunimos o que o salmista está dizendo, no versículo 1, descobrimos, essa felicidade é porque ele está se relacionando com Deus. Deus o salvou. Deus o tornou participante de sua aliança. E agora, em gratidão, esse homem ama. Ele confia. Ele respeita o Senhor. Ele se deleita em Deus e na sua palavra. Ele tem satisfação nos mandamentos do Senhor. E à medida que o faz, ele obtém um coração sábio, de tal forma que ele passa a conhecer o que significa ser verdadeiramente feliz. É por isso que o Salmo começa com uma expressão de louvor. Qual é a primeira palavra do Salmo? Aleluia. O que significa isso? Significa louvai ao Senhor. O Salmo começa encorajando todos a louvarem ao Senhor. Porque o que nós estamos lendo aqui sobre o proceder do homem que teme a Deus, sobre as bênçãos que estão sobre a vida desse homem, são, sem dúvida, fruto da obra graciosa de Deus. As obras de Deus mencionadas no Salmo 111 têm reflexo sobre a vida do homem no Salmo 112. O fundamento da felicidade desse homem não é o que ele faz, mas o que Deus faz nele e por ele. Então, a primeira coisa que fica clara é uma grande tolice, veja, estamos falando de sabedoria. É uma grande tolice procurar felicidade longe de Deus. Então, temos que tomar cuidado. Porque o diabo, a antiga serpente, deseja sempre nos convencer do contrário. Dizendo, você pode ser feliz desobedecendo a Deus. Você pode ser feliz buscando sua vontade. Você pode ser feliz vivendo longe de Deus, excluindo Deus de suas vidas. Ou colocando Deus em um lugar de menor importância. Então, talvez a serpente possa dizer aos jovens, olha, a vida feliz é a daqueles que têm liberdade para fazerem o que quiserem. Enquanto você está na casa de seus pais, enquanto você está nessa igreja, você não vai ser feliz. A antiga serpente pode dizer aos casados,
Olha, você nunca vai ser feliz com esse marido, ou você nunca será feliz com essa esposa. Melhor para você seria encontrar outra pessoa que vai valorizar você, que vai te encorajar, que vai ser realmente uma pessoa legal. Então você vai ser feliz se encontrar esta outra pessoa. Eu posso dizer a vocês, eu já ouvi isso. Um casal me chamou e disse, queremos conversar. Bem no início do meu ministério. Sei lá, eu tinha uns 5 anos como pastor. Então eles sentaram e a mulher disse, olha, eu vou começar o assunto. Eu quero ser direta. O problema é que nós não estamos bem no casamento e eu não me sinto feliz. Eu quero ser feliz. Nós vamos nos divorciar. E aquilo foi como um soco. Era alguém da minha família, além de ser alguém debaixo do meu trabalho como pastor. E essa pessoa, essa mulher, ela largou seu marido. Ela teve mais de outros 8 homens. E ela nunca encontrou a felicidade. E ela já morreu. Então, há mentiras que as pessoas acreditam. Parecem boas no começo, mas são veneno mortal. Talvez a serpente diga a alguém, não há nenhum problema de ficar longe da palavra de Deus, da comunhão dos santos. Não há problema em desobedecer a Bíblia aqui e ali. Deus, afinal, não quer que você seja feliz? Quando as pessoas estão defendendo o aborto, estão defendendo a felicidade da mãe. A criança, pensam eles, vai ser um problema. Quando pessoas estão defendendo a homossexualidade, estão dizendo o que importa. Deus quer que sejamos felizes. Escolha qualquer pecado, qualquer deturpação, qualquer caminho escuro, qualquer vida corrompida. E as pessoas vão dizer, eu estou nesse caminho porque eu quero encontrar felicidade. Talvez elas dirão, olha, o que importa é que você tem Jesus no coração. E assim como com essas e muitas outras mentiras, muitas pessoas são iludidas a buscar a felicidade longe de Deus. Mas nessa manhã o Espírito Santo está nos advertindo, está nos ensinando que aqueles que buscam felicidade longe de Deus, nunca, jamais a encontrarão. Longe de Deus, alguém pode sentir, experimentar algum tipo de doçura dos prazeres deste mundo. A doçura da satisfação dos desejos. Mas logo essa doçura se converterá em amargura mortal. Então, nunca espere felicidade longe de Deus e de sua palavra. Agora também quero chamar a sua atenção para a tolice. De novo, estamos falando sobre viver sabiamente. Chamar a sua atenção para a tolice de imaginar que você pode ser feliz se de algum modo você for capaz de manipular Deus para dar a você aquilo que você acha que fará você feliz. E igualmente a antiga serpente, quem está por trás de toda a pregação, de todo culto, de toda a campanha que mentindo faz parecer que basta participar, basta determinar, basta oferecer o seu tudo, basta fazer isso ou aquilo, entrar para essa ou aquela igreja, estar debaixo do apostolado de alguém, para atrair a bênção de Deus sobre sua vida. Não é. É uma mentira direto do inferno. Cristo não está nisso. E quantas pessoas iludidas, elas não querem correr para Cristo, elas não querem se arrepender de seus pecados,
mas elas procurarão pastores para dar a elas mentiras, para atraí-las e dizê-las: vem, que eu vou abençoar a vida de vocês. Vocês serão felizes. Nenhum homem tem esse poder. A verdadeira felicidade, como temos visto, é consequência do relacionamento com Deus. Não é fruto de uma campanha, não é fruto de uma oração milagrosa, não é fruto do trabalho de um falso pastor, bispo ou apóstolo. Tem a ver com conhecer a Deus, tem a ver com saber os mandamentos de Deus, tem a ver com viver a sabedoria de Deus. Tem a ver com refletir em sua vida o caráter e as obras de Deus e deleitar-se em seus mandamentos. No entanto, sabemos que ninguém pode ter esse relacionamento correto com Deus por si mesmo. Pelo contrário, o nosso coração sempre nos inclina para deixar Deus de lado. O nosso coração parece sempre estar dizendo: use Deus, faça Deus servir você. Faça Ele cumprir a sua vontade. Faça Deus dobrar os joelhos diante do seu querer. Isso é o que há no coração do pecador. Então nós nunca por nós mesmos podemos entrar nesse relacionamento correto com Deus. Ninguém ama Deus naturalmente. Leia Romanos 13 depois. Ninguém busca Deus. Ninguém deseja Deus. Não há temor no coração do pecador. É por isso que Deus nos diz em sua palavra que todos nós éramos inimigos naturais de Deus, destituídos de sua glória. Nossos pecados nos separavam de Deus. E só há, então, uma maneira pela qual uma pessoa pode ser reconciliada com Deus, tornar a ter um relacionamento correto com Deus. Vocês sabem, é através de Jesus Cristo. Ele que assumiu em nosso lugar os nossos pecados na cruz. Ele removeu o motivo da inimizade e restaurou o nosso relacionamento com Deus. De tal maneira que todos aqueles que creem em Cristo Jesus podem dizer: Cristo se tornou para mim, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então você agora em Cristo pode dizer: eu sei o que significa temer ao Senhor. Essa é então a maior bênção que alguém pode receber. Em Cristo Deus se tornou seu Pai. Deus se tornou o fundamento de sua vida. Em Cristo nós sabemos o que realmente importa. Sabemos que a verdadeira felicidade é ter um relacionamento correto com Deus. Então, precisamos responder: o que Cristo é para você? Ele é o seu Salvador? Você já reconheceu diante dele e disse: eu sou um pecador miserável, eu dependo do Senhor para a minha salvação? Você pode dizer que sua relação com Deus já foi restaurada por Cristo? Se isso ainda não aconteceu, você pode correr por 1000 caminhos diferentes, mas nunca achará a felicidade. Em segundo lugar, devemos observar no que consiste a verdadeira felicidade. A partir do versículo de número 2, o salmista começa a enumerar as bênçãos que Deus costuma dar àqueles que o temem. Ele descreve no que consiste a felicidade do homem que teme a Deus. No versículo 2 aprendemos que essa felicidade se estende à família desse homem. Veja o versículo 2. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Geração, descendência, filhos, netos, etc. O salmista diz: essa descendência será poderosa na terra. O que isso significa? Que eles vão receber posições de honra. Isso é o sentido mesmo. É poderosa mesmo. Quer dizer que eles vão ser pessoas importantes. Juízes, promotores, comandantes, donos de empresas. Serão abençoados. Não todos os descendentes. Mas se o justo, ele pode rogar a Deus que seja assim. Com temor diante do Senhor.
Não é uma promessa para cada indivíduo e para cada situação. Mas também seria tolice se você não tem essa esperança. Se você não está educando seus filhos para isso. Para glorificar a Deus no meio de uma sociedade corrupta. Então fica implícito aqui que os próprios filhos são a bênção que Deus dá como um elemento da vida feliz. Então, quando alguém diz assim, os filhos é um pouco complicado, porque quanto mais filhos você tiver, mais difícil será a sua vida e menos feliz você será. Quando alguém diz isso, está reproduzindo as mentiras da serpente. Está pensando de modo mundano e não bíblico. Então, amados irmãos, os filhos, de novo, a Escritura está mostrando, são uma bênção. Mas qual é a coisa melhor, mais preciosa, mais importante que você pode fazer em relação aos seus filhos? Não é garantir que eles tenham as melhores escolas, que eles façam os melhores cursos, que eles sigam esse caminho ou aquele. Então veja, como é diferente. Porque, de novo, diz, a geração dos justos será poderosa. Mas não é que o justo está procurando isso. Não é que o justo está dizendo, bom, vou colocar nessa escola particular, e aqui tem um programa que faz com que eles sejam capazes de, quando saem no ensino médio, fazem o vestibular, são aprovados no vestibular, das melhores faculdades, vão fazer a melhor faculdade, vai se tornar alguém importante, fará um concurso público e chega lá. Esse é o objetivo da vida do meu filho. Não é isso. A melhor coisa que você pode ensinar ao seu filho é temer ao Senhor. E o Senhor pode usar este ensino simples e colocar os seus filhos, seus netos, em posições importantes. Então, observe que nossa forma de viver hoje tem consequências não só sobre nós, o trabalho que você tem hoje. Eu quero parar um pouco aqui e dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, amadas irmãs, vocês que têm muitas vezes tido muito trabalho e cansaço na educação de seus filhos. Quando você está lá, durante a semana, dizendo, fulaninho, vem cá, você vai memorizar o catecismo. E a criança, olhando para o teto, querendo brincar com um carrinho, você diz, ele não entende, você repete, e você luta a semana inteira. E parece que e quando chega e a criança vem à frente, você fala, ele ainda errou. Depois de todo esse trabalho, ele nem se lembra. E você fica triste. Não duvide da capacidade de Deus de usar as pequenas coisas para a glória do seu santo nome. Não duvide. O ensino que hoje você pode estar dando ao seu filho, pode ser que daqui a 30 anos o seu filho estará dizendo, esposa, vamos fazer a mesma coisa porque meu pai e minha mãe fizeram assim também. Vamos aprender e ensinar aos nossos filhos sobre quem é Deus. O temor do Senhor. Não só com palavras, mas com ações. Com a reverência na casa quando se fala de Deus. Com as devoções familiares. Com a preocupação com o horário do culto. Com a comunhão dos santos. Com a valorização do culto ao Senhor. Mostre a eles o lugar que Deus ocupa em sua vida. Quando a pequena criança ouve, mamãe, hoje é aniversário do nosso primo. E a mãe diz, meu filho, sim, nós vamos comprar um presente para ele e vamos visitá-lo amanhã, mas hoje nós vamos cultuar a Deus. A criança, Deus é mais importante que o nosso primo? Sim,
Ele é. Ele é mais importante. Então, devemos perguntar, eu estou buscando sabedoria? Estou transmitindo a meus filhos? Oh, queridos e amados irmãos, vocês não colherão os frutos, a menos que trabalhem. Entendam isso. Uma pessoa, numa igreja onde isso é ensinado e há essa preocupação, ela pode ser como um novelo colocado por Gideão, em que todo ao redor está molhado pelo orvalho e o novelo está seco. Não basta estar em uma igreja que tem essa preocupação. Você tem que aplicar a palavra de Deus em sua casa, dia após dia. Você tem que dizer assim, a pregação começou no domingo, mas aqui em casa ela vai continuar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Você deve lembrar-se das palavras do segundo mandamento. Então vincula o culto com a bênção sobre os filhos. Deus diz, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Creia nisso. Agora, o versículo 3, lemos que o Senhor também costuma conceder bênçãos materiais aos que o temem. Tem duas palavras que muitos evangélicos gostam de ouvir: prosperidade e riqueza. E talvez por isso, nós como uma igreja reformada, às vezes não queremos falar de dinheiro, de prosperidade e de riqueza. Mas graças a Deus que estamos pregando a Bíblia. E quando a Bíblia falar de prosperidade e riqueza, certamente vamos ouvir sobre isso. Aqui está dizendo, esse homem, Deus dá a ele prosperidade e riqueza. Aqui não significa que todos que temem a Deus serão prósperos e ricos. Mas quer dizer, aqui está uma bênção que Deus costuma dar a quem o teme. E você deve esperar por isso. Não deve duvidar que Deus possa dar a você. Não é a coisa que você busca, mas que vem de Deus para você. Veja, agora qual é o fim, o objetivo dessas bênçãos materiais? Versículo 3, sua justiça permanece para sempre. Aí isso é repetido no versículo 9, onde descobrimos que essa justiça se refere ao proceder reto do justo em relação ao pobre. Ele recebe de Deus, distribui e dá aos pobres. Versículo 5, ele compadece e empresta. Então, nesse contexto, as riquezas não são usadas de forma egoísta. Deus dá o sustento aos que o temem, versículo 5 do Salmo 111, mas ele também os coloca como instrumento de sua graça, para que mesmo temendo ao Senhor, aqueles que não receberam a bênção do Senhor, em particular de prosperidade e riqueza, ainda assim sejam sustentados pelo Senhor, pelas mãos de seus irmãos. É importante, como observamos, o apóstolo Paulo referiu-se ao versículo 9, lá na carta aos Coríntios, falando da contribuição dos crentes coríntios. Aprendemos então que conforme a medida da bênção de Deus sobre nós, nós devemos ajudar outras pessoas, o necessitado. E assim, por nosso intermédio, Deus está distribuindo as suas riquezas por meio de seu povo. Então, quando você está sendo abençoado, não pense que é seu, é de Deus. Você é um instrumento, você é um mordomo, e Deus quer, por seu meio, distribuir, fazer com que todos tenham o necessário para viver. Esse é o entendimento daquilo que nós chamamos de trabalho diaconal. Em uma igreja fiel, aqueles que estão em necessidade devem receber o socorro da igreja de Cristo. Isso é diferente.
Ok, em muitos lugares as pessoas estão falando de dinheiro, mas é só o dinheiro para vir. E nunca há o socorro. A mesma pessoa que está lá com o recurso ainda vai dizer assim, olha, você que está com sua conta de energia, você não tem dinheiro para dar oferta, dê o dinheiro da sua conta de energia. Os mentirosos, ladrões, corruptos miseráveis, que Deus os cale para sempre. Porque estão explorando pessoas humildes. Aí a pessoa lá mal tem o dinheiro da conta de luz. Diga, se eu der tudo, ele diz que Deus vai me abençoar. Ele vai lá e dá. A igreja não é para ser o local de exploração do pobre, mas para socorrer os pobres. Então, quando recebemos a bênção de Deus, devemos servir. E vejam que a piedade aqui, ela logo aparece para manifestar-se na comunhão dos santos. Começa aí e deve transbordar para outras pessoas. Agora, receber a bênção não significa que você não terá problemas. Veja o que diz o versículo 4. Ao justo nasce luz nas trevas. Trevas aqui provavelmente se refere a momentos de tribulação. E luz significa que Deus vai tirar a pessoa dessa tribulação. No versículo 5, diz que o homem defenderá a sua causa em juízo. Então, aqui de novo, significa que ele vai dirigir seus negócios com honestidade, de tal modo que se ele vai para o tribunal, ele vai ser considerado justo. Os versículos 6, 7 e 8, lemos sobre a estabilidade e a segurança deste homem. Notem os verbos nesses versículos, 7, 8, 9. Firme, confiante, bem firmado. E até diz, ele não está livre de notícias ruins, mas ele não teme essas notícias. Ele não fica ansioso por elas. Ele confia no Senhor. A estabilidade da sua vida se revela até no fato de que a sua memória não será esquecida. Mesmo depois de morrer, esse homem será lembrado em sua família e em sua comunidade. E até Deus pode usar a memória da vida de alguém para encorajar outras pessoas. Também diz que ele será honrado, versículo 9, o seu poder se exaltará em glória. São bênçãos que Deus dá a esse homem. E por fim, no versículo 10, vemos também que ele não está livre de ter inimigos. Mas mais uma vez, ele confia no Senhor. Há aqui no final, no versículo 10, esse contraste entre tudo que foi dito sobre o homem justo e agora aparece o homem perverso. O homem perverso está irritado com a felicidade do homem que teme a Deus. A justiça do homem, a benignidade desse homem incomoda o perverso a ponto de levá-lo a ranger os dentes. Mas os planos do perverso, diz o texto, darão em nada. Então, meus amados irmãos, é Cristo quem cuida de suas ovelhas. Todas as bênçãos descritas aqui nesse texto procedem da graça e da misericórdia de Cristo Jesus. Se eu pergunto a você, quem é que dá a bênção à sua família? Você deve dizer, é Cristo. Quem põe um pão sobre a sua mesa? E se você tem mais do que o pão, quem está dando a você? É Cristo. Ele nos confere também dá bons frutos na nossa relação com o próximo. Ele faz com que nossa vida seja estável. Ele faz com que os nossos frutos perdurem por gerações. Ele faz com que nossa vida não esteja centrada em nós mesmos, mas fundamentada em Deus. Então, quem realmente nos faz experimentar todas as bênçãos da verdadeira felicidade? Jesus Cristo. Você tem Jesus Cristo? Se você tem, você é feliz. Então pergunte agora, lá no íntimo do seu coração,
E responda com sinceridade. Pergunte a si mesmo: eu sou feliz? Eu conheço essa felicidade descrita no Salmo, pelo menos alguma parte dessa felicidade? Você pode dar ouvidos ao diabo e pensar que pode ser feliz sem Deus. Você pode repetir a mentira todos os dias da sua vida. Você pode procurar a felicidade e a satisfação, mas você nunca saberá o que significa ser feliz até que Cristo se torne o seu Salvador e o seu Senhor. Mas se você já está em Cristo, se Cristo já reconciliou você com Deus, então essas bênçãos do Salmo 112 podem ser vistas em sua vida. Você pode atender às palavras iniciais do Salmo e dizer: aleluia! Isto é, louvai ao Senhor, porque Deus tem lhe revelado a sua graça e a sua misericórdia. Amém. Amém.